A batalha entre Percival e Mortlack começa, mas antes disso eles colocam todas as cartas na mesa e o Percival acaba descobrindo a existência do seu irmão Diodra. A gente vai comentar isso e um pouco mais, mas antes, deixa aí o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda, ativa o sininho da notificação e assim a gente pode ir para a análise do capítulo. No começo é revelado que o Arthur estava de olho em tudo através do Cajado do Caos. Na verdade, eu imagino que qualquer tipo de artefato do Caos sirva para o Arthur vigiar o que está acontecendo, inclusive as marcas que os Cavaleiros do Caos têm, né? Porque quando ele matou lá a Tia Ninik, que eu lembro, não tinha nenhum Cajado do Caos por perto. Ele com certeza já está ciente da traição da Rosebank, mas por enquanto parece não ser uma preocupação para ele, né? Considerando que ele nem citou isso. Eu sei que já é meio tarde para eu ficar constatando isso, mas o Arthur, gente, ele deu muito certo como um vilão, vocês não acham não? Eu gosto da ideia de um vilão implacável que está de olho em tudo, mesmo não estando presente, e que os próprios aliados temem ele. Sem falar que fazer do Rei Arthur um vilão, acho que foi uma ideia inovadora do Nakaba, né? Porque ninguém espera que o Rei Arthur, um dos personagens mais conhecidos da ficção, que é sinônimo aí de honra e justiça, seja transformado em vilão, né? Então, pelo menos pra mim, o Arthur é o melhor vilão que o Nakaba Suzuki já fez. Coloca aí nos comentários, quem você acha que é o melhor vilão desse universo do Nakaba Suzuki? Seria o Arthur ou algum outro? Coloca aí nos comentários. Beleza, voltando pro capítulo. Antes de lutarem, o Mortlack conta pro Percival um pouco da história dele. Teve até uma parte que eu notei ali que o Percival achou que o Mortlack era o tio dele, e ele achava que aquela história que ele estava contando era ele, da origem dele. Mas aí o Percival descobre que era sobre o seu irmão Diodra. Basicamente toda a origem do Diodra foi explicada bem aí nesse capítulo. E com isso algumas teorias foram por água abaixo, né? Qualquer possibilidade extraordinária sobre a origem e a identidade dele já era. Na verdade acaba sendo uma origem e uma identidade bem simples. A teoria, por exemplo, sobre ele ser uma criação do Arthur, uma criação do Caos no caso, né, já não se sustenta muito. E, na verdade já não se sustentava muito porque a gente já tinha visto o Diodra bebê. E claro, né, as teorias mais recentes sobre o Diodra ter relação com a origem do Percival também foram por água abaixo. A gente descobriu que ele é doente por causa do veneno que saiu do corpo do Rei dos Demônios na luta lá contra os 7 Pecados Capitais e que também matou a mãe dele e deve ter matado muitos outros também. Ou seja, o Diodra nada tem a ver com a origem do Percival. Talvez ele até vá aparecer no flashback da origem do Percival quando acontecer, porque ele já era nascido naquele tempo, né? Mas não deve ter muita ligação não, ele não deve ter muita participação. Então, as origens do Percival permanecem um mistério. Só lembrando aqui, né, ele ser um espírito da vida é só um detalhe sobre ele, porque pelo que já foi dito, né, a parte humana do Percival também é especial e também tem uma origem extraordinária a ser contada. E na conversa entre eles, o Mortlack também deixa muito claro o que motiva ele a lutar. Tudo que ele faz é pelo Diodra, e nisso o Percival também fica sabendo sobre a condição do seu irmão e o que vai acontecer se a profecia se concretizar. O Diodra vai morrer. Por enquanto, isso talvez não gere um conflito muito grande ali no Percival, né? Ele não conhece o Diodra, não sabe como ele é, mas eu acho que em algum momento eles vão se conhecer e o Percival vai ver que ele é uma boa pessoa. Aí pode rolar aí um conflito no coração do Percival do tipo: ah, se eu destruir Camelot, meu irmão morre, talvez outros inocentes também morrem, né? Porque pode ter outras pessoas ali na mesma situação que o Diodra. Sim, por enquanto o Percival deu a sugestão de parar de lutar e encontrar uma solução boa pra todos, né? E assim, ele não tá errado, né? Talvez fosse possível encontrar uma alternativa boa pra todo mundo, mas aí já seria esperar demais que o Mortlack desse ouvidos àquilo, né? Ninguém vai ceder. Seria esperar demais que alguém vá retroceder nesse tipo de situação. Inclusive, cada um dos Cavaleiros do Caos tem algo pra proteger, e considerando que esse algo tá sendo ameaçado agora por essa profecia, eles não estão nada abertos à conversa, pelo menos não a maioria deles, né? Mas enfim, todos os vilões aí dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, acho que o Nakaba Suzuki tá dando boas motivações pra eles, os Cavaleiros do Caos na sua maioria, o próprio Arthur, porque se você parar pra pensar, gente, o Arthur, ele já perdeu um reino antes, né? Ele era o rei de Camelot, que foi reduzido a cinzas, e agora surgiu uma profecia de que ele vai perder o segundo reino dele, que ele chama de o Reino Eterno. Então, assim, talvez isso não justifique ele ter ficado tão malvado quanto ele ficou, mas dá pra entender por que ele tem tanto medo assim dessa profecia, né? Pois é, mas por enquanto só o que o Percival pode fazer é derrotar o Mortlack, o que não vai ser tão fácil quanto eu pensava. O cara é melhor espadachim que o Ironside. Isso de certa forma até faz ele mais forte do que o Ironside, porque tipo, nessa câmera de duelo, numa luta entre Mortlack e Ironside, eu apostaria no Mortlack. Mas né, o Ironside teria que aceitar o duelo verbalmente, considerando que ele já conhece essa magia, isso não aconteceria, né? Mas mesmo assim, né, esse poder permite que o Mortlack consiga derrotar inimigos que normalmente seriam mais fortes do que ele. Só que o Percival, ele vai surpreender, ainda tô apostando nele para essa luta aí. O treinamento do Lancelot vai mostrar isso a utilidade. E minha nota para esse capítulo é 9,3. Aproveitando que o Ironside já apareceu nesse capítulo, não era para ele estar em missão, não?
Faz tempo que ele disse que ia sair em missão, ainda hoje tá aí em Camelot. Ele já voltou ou ainda nem saiu? Achei estranho isso aí. E deixe nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.